ali no celular já. Tá se vendo? Opa! Eu te vendo também, Diogo. Então começamos oficialmente. Gente, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo que está entrando aí para ver a gente, já entrou, vai entrar. E queria agradecer muito o Emanuel pela incrível generosidade de vir aqui conversar comigo, dessa vez ao vivo para todo mundo, porque essa nossa live de quinta já é uma tradição nossa, a gente sempre faz uma conversa aqui nossa, mas hoje a gente resolveu transmitir para todo mundo. Queria agradecer também a todos os amigos, que sem eles seria, vários amigos que sem eles seria impossível ter feito essa live. Muitos amigos pediram, e especialmente assim, o João e a Roseli que trabalharam, especialmente o João que está trabalhando para que essa live aconteça simultânea no canal e no Facebook. Então, dito isso, eu queria passar a palavra para o meu amigo, o professor Emanuel Taboas, ou Taboas, como vocês preferirem. O Ele que vocês prefere Taboas. quiserem. Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Como o Diogo falou, ele me chamou para que a gente pudesse fazer aqui um bate-papo sobre o livro que ele está lançando e falar um pouco dele também, né? Porque é importante você conhecer. A gente tem essa sorte, né, de poder ainda conhecer os autores dos livros que a gente gosta. Eu tenho mais sorte ainda por ser amigo do autor dos livros que eu gosto, então isso é uma grande, é uma coisa muito importante que a gente tem hoje, né, de poder fazer isso. Ainda mais agora com a questão das lives, vocês podem conversar com os autores, isso é importante. Então, o que aconteceu? O Diogo me falou para a gente fazer esse bate-papo, para que a gente pudesse explorar algumas coisas do livro dele. E aí eu queria, né, começar isso com ele falando de como que ele teve essa ideia para fazer o livro. Porque, assim, eu já li 2 livros dele, o Eu, o Personagem no Mundo da Imaginação, que é um livro muito bom, né, que você até já começa a fazer um pouco disso, dessas... Você usa uma linguagem metafórica para explicar conceitos muito complicados, né? E tem o outro, que é o Metafísica do Impossível, né, que é um livro mais denso, mais acadêmico, se a gente pode falar assim, não de difícil compreensão, né, porque logicamente, dá para entender ele bem, mas é um livro um pouco mais denso e mais voltado para a academia, né, pelo que eu entendi dele, pelo que eu vejo. E também eu queria que você falasse um pouco disso, como é que foi essa tua ideia de fazer um livro de filosofia numa linguagem mais acessível e sem deixar, logicamente, de tratar de nenhum tema. E a gente vê já no próprio título dele, né, Oficina de Filosofia, como filósofos, alquimistas e cientistas transformaram a nossa maneira de ver o mundo. É um trabalho difícil de se fazer. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi. Então, Emanuel, foi uma convergência de muitas coisas que meio que se encontraram ali num momento muito específico e deram origem a todo um movimento que desencadearam o processo de escrita desse livro. O processo de escrita em si foi muito intenso, assim, muito concentrado, mas o que acontece? Eu já vinha há algum tempo insatisfeito assim com a minha inserção na academia, né? A academia, a universidade é muito importante, lógico, né? Eu sou um cara que estou dentro da academia, sou professor da UERJ, mas assim, eu estava muito insatisfeito com o estilo de trabalho no qual eu estava muito absorvido, assim, uma coisa de uma lida muito técnica com pensadores, uma coisa de uma lida, isso eu dizendo assim, na área da filosofia, não tenho nada a dizer criticamente sobre outras áreas dentro da academia. Mas acho que na filosofia, muitas vezes, a gente fica perdido numa lida assim, de pesquisa de conceitos de autores, especialmente europeus, e se perde um pouco nessa lida, perdendo de vista o sentido mais profundo da filosofia, que é essa coisa que sempre me atraiu desde o início na filosofia, essa capacidade incrível da gente colocar questões e pensar por si mesmo o sentido dessas questões e colocar em questão o próprio sentido da nossa própria vida. O que a gente está fazendo aqui hoje, agora, nessa única oportunidade que a gente tem para existir? Eu acho que tudo que está em jogo com a filosofia é isso. E às vezes a gente fica ali perdido, né? Não que não seja muito importante estudar as obras de outros filósofos, de filósofos consagrados, isso é muito importante, inclusive para a gente mesmo. Mas a gente não pode perder de vista o que está realmente em jogo com a filosofia, que é essa capacidade incrível de colocar tudo em questão, todos os valores do nosso mundo, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente vive, né? É viver a filosofia.
Eu estava me sentindo muito distante dessa lida mais viva com a filosofia, estava me sentindo assim desestimulado com o que eu vinha fazendo. Tem também uma preocupação, né, de fazer alguma coisa que as pessoas possam entender. Porque às vezes na academia, na lida acadêmica, a gente também se perde muitas vezes numa certa linguagem na área de filosofia, que vai ficando uma coisa muito hermética, muito fechada, que só os nossos pares teriam condição de entender. Eu achei ali, sentindo essa insatisfação, que seria importante eu experimentar curioso assim de carreira, que às vezes eu faço uns planos assim de vida, de carreira, e esqueço que fiz eles, né, para ver como eles não dão muito certo assim planejar, mas de certa maneira dão. Porque eu encontrei recentemente essa semana um plano de 2016 ou 17 que tinha assim, ponto número um, escrever um livro que meus amigos possam entender. Porque assim, eu escrevi o Metafísica da Vontade, Metafísica do Impossível, que é um livro bastante interessante, né? Eu gosto muito dele, eu não estou desmerecendo ele. Mas, de fato, é uma linguagem mais complicada. O próprio título, todo mundo sacaneia o título, né? Desde o início, porque, assim, a pessoa fala, eu não entendi nem o título, imagina o resto do livro, né? Metafísica da Vontade, Metafísica do Impossível. Então, cara, eu falei, não, além de investir nessa área, seguir investindo assim nessa coisa de desenvolver um pensamento próprio, uma teoria própria, que eu chamo de metafísica do impossível, com os seus requisitos técnicos que são um pouco mais complicados, mas sim, me abrir para explorar outras possibilidades de explorar mesmo a filosofia, expressar o pensamento filosófico e espalhar esse gosto que eu tenho pela filosofia para outras pessoas, sabe? Então surgiu muito dessa insatisfação, assim, e dessa necessidade que eu tenho de uma lida mais viva, mais existencial mesmo com a filosofia, que não fique na coisa mais técnica da academia, muito própria da academia, e uma tentativa de me comunicar e comunicar algo, assim, esse prazer pelo fazer filosófico, que está lá na palavra oficina de filosofia, né, o fazer filosofia, para muito mais pessoas. Acabou tendo uma convergência aí também com alguns livros que eu li, teve coisas que foram muito importantes, assim, eu li, por exemplo, aquele livro Sapiens, do Yuval Harari, um livro maravilhoso, em que ele é um cara ligado à academia, por que que eu me identifiquei? Ele é um cara ligado à academia, que tem uma vasta produção acadêmica na área de história, e ali no Sapiens ele faz uma coisa que é de divulgação, de popularização da área da história, levando histórias fascinantes de todos os períodos da história humana, numa linguagem que as pessoas podem entender. Essa foi uma das minhas inspirações. Uma outra inspiração importante foi um cara que eu te apresentei os vídeos dele, que é o Eduardo Marinho. Para o Eduardo, que me mostrou que o mundo lá fora é muito maior. Esse Eduardo é o Eduardo Marinho, tem que declarar minhas influências. E eu senti ali uma sinceridade nas falas do Eduardo Marinho, no sentido de recolocar para nós a questão sobre o sentido da nossa vida. E assim, toda essa convergência fez que no dia seguinte, que me deu um estalo assim, de que tudo isso entrou, assim, fez algum sentido para mim, eu entendi o que estava acontecendo comigo. No dia seguinte eu tive um tempinho livre ali na UERJ, entre aulas, peguei meu caderno, falei, vou voltar inclusive para o caderno, vou escrever à mão. E essa introdução toda saiu em mais ou menos 1 ou 2 dias, escrevendo à mão no caderno. Entendeu? E daí começou a oficina de filosofia. Cara, incrível. Dá para ver isso quando a gente está lendo o livro, né? Que tem ali uma paixão diferente do que você está fazendo ali, né? Não tem nenhuma obrigatoriedade no que você escreveu, só tem essa coisa mesmo do entendimento. E aí é o seguinte, o que te levou a escrever, eu queria saber, eu achei a coisa mais interessante o jeito que você dividiu esse primeiro, né? Porque a gente depois vai falar sobre isso. Esse livro é uma epopeia, né? Esse livro, na verdade, ele começa aqui, mas a gente tem algumas coisas ainda para serem mostradas em outros livros, outros momentos, né? Sim. E é o que acontece. Eu queria saber como é que você pensou a divisão dos capítulos, porque a gente geralmente pensa em filosofia, né, como aquela história da filosofia, você explica as bases, e isso, obviamente, está no teu livro, mas de uma maneira diferente. Eu queria que você explicasse como é que você fez essa divisão dos capítulos, dos temas e dos conceitos que você trabalhou nele. Beleza. Então, a divisão dos capítulos foi algo que eu pensei desde o início,
porque eu justamente assim pensei, como é que eu faço, né, esse esforço de me libertar um pouco dessa coisa da linguagem acadêmica, de um certo modo de proceder acadêmico que fica muito restrito. Como é que eu recupero para mim e para os meus leitores essa experiência que eu chamo de existencial da filosofia? E me deu esse estalo também, assim, falei, não tem outro caminho, é colocar as questões existenciais que movem a história humana e com as quais a filosofia se ocupa ao longo de toda a história. Porque às vezes a gente vai estudar, assim, pesquisar a obra de um cara, a obra do Descartes, a obra do Nietzsche, às vezes a gente fica tão imerso naquela coisa da pesquisa que perde de vista que está ali no fundo daquela obra. Os caras não estão escrevendo assim só para escrever qualquer coisa, ou só para investigar se o conceito A junta com o conceito B e dá no conceito C. Os caras estão escrevendo porque eles têm questões existenciais fortíssimas, questões de vida ou morte. Questões existenciais são isso. São questões que, quando a gente as coloca com sinceridade, seriedade, se empenha na busca delas, a gente coloca a nossa própria existência em jogo. Então, eu falei, esse livro não vai ser estruturado simplesmente de uma maneira cronológica, né? Assim, primeiro filosofia antiga, depois moderna, depois contemporânea. Também não vai ser uma coisa assim de exatamente por conceitos, né? Como é que um conceito gera outro conceito, que gera outro conceito. Não, esse livro vai ser estruturado em torno de questões, perguntas, porque as questões têm, eu digo, esse poder quase mágico, assim, né? Se você pensar bem, o que é uma questão existencial? É uma questão que te arranca, nem que seja por um instante, daquela teia de respostas prontas que já estrutura sempre o seu mundo e a sua vida. A gente chega no mundo Exato. todo pronto. A gente chega no mundo todo pronto. E nos é ensinado justamente sobre esse mundo. É claro, a gente chega num mundo todo pronto e num mundo que também está sempre em transformação. Mas aquilo que vão ensinar para a gente, primariamente, não é o que está em transformação, é o que está pronto. Até por uma questão ali prática, de necessidade. Você tem que ensinar uma criança que não sabe absolutamente nada, como é que ela se vira mais ou menos nesse mundo doido. Então você vai ensinar para ela justamente as estabilidades, aquilo que fica, aquilo que já está aí há muito tempo, as respostas prontas. Só que a gente, como essas respostas prontas parece que nunca são suficientes para dar conta de uma existência que é tão complexa, tão aberta, tão singular, a gente acaba entrando em crise muitas vezes. A tal da crise existencial, justamente a nossa existência se coloca em jogo. E com essas crises existenciais vêm as perguntas. Né? Quando você se pergunta, como eu coloco lá no livro, de onde veio o mundo, de onde veio a existência, de onde surgiu a existência, você está colocando em jogo o sentido da sua própria existência, o sentido da sua própria vida, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, de onde você veio. Né? Isso tem um impacto, o tipo de resposta que você encontra nessa investigação tem um impacto sobre a sua vida, sobre a sua própria existência. Então, assim, de que são feitas as coisas? Quem sou eu? Uma das perguntas mais sensacionais, fantásticas e importantes assim da gente se colocar, né? Quem sou eu? Porque essa pergunta, quem sou eu, ela te leva a buscar tudo. Né? Você não se entende, você não pode investigar a sério quem é você, se você não entende um básico ali de biologia, de fisiologia, mas também não pode investigar a sério quem é você, se você não entende um pouco, pelo menos, de história, da história daquela comunidade humana que formou muito da sua visão de mundo. Você não entende quem é você se você não estudar filosofia para saber como é que se estruturam várias formas do pensamento humano ao longo da história. Então, essa questão é uma questão que te leva para muitas outras. Né? Você vê que o livro tem essa pegada de abrir um leque, assim, vamos investigar, vamos para o mundo investigar essas grandes questões existenciais que movem a humanidade, que movem a filosofia, e que se a gente fica preso numa lida técnica com a filosofia, a gente perde de vista o que realmente está em jogo com ela. Então, a estruturação dos capítulos foi exatamente assim. Cada capítulo diz respeito, assim, joga como desafio para cada um uma questão, uma grande questão existencial. Começando com de onde veio o mundo e terminando lá com a ética, que é assim, qual o impacto que essas questões existenciais têm na nossa própria postura diante de nós mesmos, diante dos outros, diante da vida. Então foi assim que eu dividia, Manuel, os capítulos do livro. E outra coisa interessante, como é que você foi dando os nomes aos capítulos? Porque tem isso interessante também. Você tem um que se chama Tudo é Lego, esse é o que foi mais impactante, assim. E eu acho que isso, para um adolescente, às vezes, que está lendo o livro, eu já te falei que eu usei uma parte do teu livro com alunos do ensino médio, eles adoraram o texto, eu achei fantástico isso, porque eles leram
e eles entenderam, me entregaram um resumo sobre o. Eu peguei só dois e usei um pouquinho, e aí eles gostaram muito desse, do Tudo é Lego. Eu queria Ah, saber, e você fala sobre a história na escola, né, quando te disseram como é que o mundo tinha sido formado. Isso são coisas interessantes para qualquer pessoa, mas isso pega muito um adolescente, né, porque ele está nesse lance da pergunta, nesse lance do questionamento. Eu queria saber como é que te bateu as ideias para montar os títulos também, e da onde vieram as histórias. Como é que você foi resgatando as histórias? cara, os títulos, né, dos subcapítulos que realmente acabaram ficando muito interessantes, você olhando assim em retrospectiva, você vê que tem brincadeirinhas ali, né? Tudo é Lego, tem um bom restaurante que fala sobre Esse é restaurante, fantástico, tem esse é fantástico a mesmo. seita que dominou o mundo, né? Que, enfim, um outro assunto, mas foi muito isso aí, eu posso dizer assim, a maioria deles foi saindo, foi quase que muito natural. Eu escrevia o subcapítulo, né, fazia uma divisão em subcapítulos, e eu vi o que se destacava ali que fosse interessante assim, para ser dito de uma maneira curiosa, que chamasse a atenção do leitor para a estruturação daquele subcapítulo. Então, alguns saíram muito naturalmente, assim, bateu na ideia aquilo, e outros foram muito pensados, assim, fiquei pensando como que eu boto o título desse subcapítulo para ficar interessante. Eu queria que fosse uma coisa interessante. Isso que você falou é muito importante, né? Assim, é um livro que os jovens podem ler e podem entender. Quando eu escrevo, eu tenho uma preocupação muito grande assim com as novas gerações, com a juventude, com as pessoas que estão chegando no mundo e que às vezes não tomam contato com essas questões fascinantes que a gente pode explorar via filosofia, via história, via ciência, e ficam presas em outras respostas prontas que podem não ser tão interessantes, né, para elas e para o mundo. Então, eu tinha assim uma preocupação muito grande com os mais jovens, assim, e pensei, cara, pensei cada subtítulo desse assim, com muito cuidado para fazer uma coisa que fosse chamativa, interessante, que desse conta de descrever o que estaria ali. Eu queria também que tu falasse um pouco dentro desse processo, como é que foi feita a tua pesquisa? A gente estava conversando isso um pouco, eu acho importante as pessoas verem como é que é a formação de um livro igual a esse. Eu coloco formação, porque não é uma formatação, nada disso, é uma formação, uma ideia que tomou forma. Né? Como que você fez a pesquisa? Você estava me contando que foram horas e horas pesquisando, abas abertas, livros abertos, e leitura, e muita leitura. Como é que você fez isso, esse processo da pesquisa? Pois é, Manuel, escrever um livro como esse, que tem muita referência, assim, você pega assim que tem histórias de cientistas, tem teorias científicas, aí tem curiosidades de biografia de filósofos, de cientistas, de historiadores, tem um monte de, tem muita informação, embora na maneira que seja escrito, me parece que não fica pesado, né? É um livro curioso por isso, ele tem muita informação e mesmo assim não fica pesado. Agora, é claro que para escrevê-lo envolve assim um trabalho de pesquisa muito árduo. Era um trabalho de pesquisa muito árduo. Eu diria que esse livro, pelo menos para mim, para eu escrever ele, é indispensável que eu viva na era da internet, por exemplo. Esse livro não seria possível, eu falo isso tranquilamente, sem a internet. Porque o meu trabalho era assim, 20, 30 abas abertas de navegadores, buscando artigos, livros, sites, para pescar ali, né, para ler e pescar ali as informações que fossem interessantes de colocar no livro. Eu fazia muitas e muitas pesquisas em sites de pesquisa, achava muitos e muitos artigos, muitos e muitos livros. Então, assim, eu li muitos livros de história, não fiquei só restrito, né, aos livros de filosofia. Como eu cheguei a te falar, né, tinha, assim, pela minha formação, uma boa leitura até dos livros de filosofia, voltei a eles em alguns momentos, claro, para Só o estruturar o pessoal livro. saber, né, cara? Só o pessoal saber. Você é formado em história, né? Tua Exatamente, formação primeiro. eu fiz graduação em História, né, licenciatura em História na UERJ de São Gonçalo, que inclusive é assim, a minha casa intelectual é a UERJ de São Gonçalo, fantástica a formação que eu tive lá, foi uma formação em História muito sólida, com muita qualidade, e ainda mais, o que foi muito importante, por exemplo, para mim, tive lá excelentes introduções à filosofia, introdução à antropologia, introdução à sociologia, então, ele te abre essa gama ampla de formação em humanidades
que para mim, por exemplo, que me interessei tanto ali por filosofia, que fui seguir uma formação filosófica, foi importantíssimo. Aí de lá eu fui fazer mestrado em filosofia na PUC e fiz o doutorado também na PUC em filosofia. Mas então eu tinha assim uma leitura já de clássicos de filosofia que estão ali presentes, tive só que retornar a eles, mas todo aquele tanto de informação, inclusive de ciência, né, de história, que eu não tenho tudo aquilo na cabeça, foi muita pesquisa, muita pesquisa. Eu li muitos livros, muitos artigos, vi muitas informações em muitos sites que eu ia batendo um com o outro, li muitas biografias, porque você vê que tem várias curiosidades, né, sobre a vida dos filósofos, sobre a vida dos cientistas. Então, li muitas biografias também inteiras assim, dos caras. É um trabalho, Emanuel, é um trabalho insano de pesquisa. Você tem que. São horas mesmo, horas, horas, horas. É assim de. E eu funciono muito bem de manhã, então é de 7 da manhã até a hora do almoço, para no almoço, vai, volta de noite, que eu dou um tempo ali de tarde, mas são muitas horas por dia para fazer uma pesquisa dessa, um trabalho de pesquisa desse. É uma criação densa, né? Então, É, por mais que o jeito que você tem escolhido transmitir, acho que o grande lance é esse, né? Eu te falei quando eu li o teu texto, a primeira vez que você me mandou, né, para ler, eu estava lá em Petrópolis, eu lembro que eu sentei para ler assim o computador, eu não estava nem com o Kindle ainda, no computador, e aí a primeira coisa que eu te falei foi que o texto era aconchegante, né? é, E as pessoas vão ler o texto, né? Ele vai ter esse caráter de aproximação, né? De te pegar e te trazer para uma coisa quase carinhosa, né? De se, quase não, muito carinhosa, né? De se falar de temas tão absurdos de um jeito aconchegante desse, igual eu te falei. Mas é importante as pessoas saberem o quanto de pesquisa, o quanto de dedicação que tem que ter para fazer um texto com esse viés um pouco mais aberto, né? Assim, um pouco é. mais Diogo querendo mudar o mundo e mudar a existência das pessoas de uma certa maneira. Sim, é um trabalho de pesquisa insano, é um trabalho de muita leitura. Agora, tem um detalhe, Manuel, acho que eu cheguei a te falar isso também. Foi um trabalho muito prazeroso. Eu acho que em Isso que você nenhum falou. momento eu me Falou. senti assim, eu estou exausto de tanto ficar pesquisando esse assunto. Não, era assim, pelo contrário, quanto mais eu sabia sobre um assunto, pesquisava sobre um assunto, mais eu queria saber, porque quando você está assim, motivado por questões existenciais, esse é o diferencial em relação ao que se faz muitas vezes com uma pesquisa acadêmica em filosofia. Às vezes, com a pesquisa acadêmica em filosofia, você parte do ponto de que tem que entender o conceito tal do filósofo tal e o que ele tem a ver com o conceito tal do filósofo outro. Quando você parte de questões existenciais, a pesquisa não fica exaustiva. Por isso que muita gente está Exatamente. cansado na academia, porque fica assim, eu passei tantas horas estudando, estou morto de cansado, uma pressão enorme, e não entendi o conceito X, funciona junto com o conceito Y. Porque você tem que entender, em primeiro lugar, qual é a questão que motivou aquela obra. Quando você parte de questões existenciais que são suas, sabe, que tem a ver com o sentido da sua própria vida, o mundo vira assim um parque de diversões, o mundo vira um manancial de coisas que você quer saber mais, que você quer aprender mais, que você quer entender, que você quer pesquisar. É uma coisa que parte de você. Isso faz toda a diferença. Então foi um trabalho muito árduo de pesquisa, mas muito divertido, muito divertido. Porque eu também tenho o seguinte, né? Eu acho que eu dei muito tom assim desse livro no lado humano das coisas, um lado assim que as pessoas podem se identificar. Então eu falo de histórias particulares da minha vida particular, exponho às vezes até demais, assim, coisas que depois eu penso, caraca, será que devia ter botado isso? Mas penso, devia, porque faz parte, a gente fica se escondendo atrás de máscara, sabe? E em algum momento a gente tem que se mostrar, a gente tem que mostrar quem a gente é e contar esses detalhes sórdidos mesmo da nossa história, que às vezes fazem parte dessa composição, dessa coisa singular que a gente é. Então, ao mesmo tempo que eu contei coisas pessoais minhas ali, né, especialmente muito na introdução dos capítulos, eu também conto muitos detalhes da vida pessoal dos filósofos, dos cientistas, e isso traz um elemento de identificação que você diz, que torna o texto aconchegante, né? Porque a gente é capaz de se identificar com aquelas experiências humanas
por mais que elas estejam distantes de nós no tempo e no espaço, são pessoas, pessoas como nós, sofrendo como nós, se alegrando como nós, vivendo grandes questões e pequenas questões existenciais como nós, tendo seus momentos de mesquinharia, como todos nós, tendo seus momentos de tédio e cansaço, como todos nós. Então a gente se identifica com aquelas figuras. Né? A gente às vezes acha que a vida dos filósofos, e que os caras são assim anjos iluminados de conhecimento que vieram à Terra assim num raio de sol e aí pensaram aquela obra magnífica e entregaram assim para a gente, toma, escrevi essa obra maravilhosa. O cara viveu, o cara teve uma vida cheia de percalço, uma vida cheia de amores correspondidos e não correspondidos, uma vida com uma família meio sacana, uma vida com indo à guerra, uma vida vivendo coisas mesquinhas do dia a dia, uma vida, viveram uma vida. Tiveram seus amigos e seus inimigos, tiveram seus problemas pessoais, pequenos e grandes. Então, eu quis chamar a atenção para esse elemento humano, para esse elemento mais uma vez, existencial. São pessoas existindo no mundo. Entende? Isso faz com que a gente se identifique, de alguma maneira, com a narrativa do livro. Acho que tem esse elemento. Cara, isso é muito maneiro ouvir, né? Porque, assim, acho que até as pessoas que às vezes não estão na academia, né? E que veem, às vezes, né, os grandes pensadores, a gente realmente não para pensar que o cara tinha dor de barriga, o cara tinha dor de dente, o cara tinha medo de ser rejeitado por alguém, né? Ele tinha Sim, esse medo. A gente tem muito uma visão que parece que o cara era um semideus mesmo. Isso existe, isso é uma tentativa que existe o tempo inteiro de manter uma distância para que as pessoas não vejam as nossas falhas, né? E aí a gente tem um livro que fala exatamente o contrário, né? Não, ó, vou te mostrar que todo mundo tem as mesmas falhas, só a bailarina que não tem, de repente, sei lá, mas todo mundo tem as mesmas falhas, mas tá todo mundo no corre, né? Tá todo mundo correndo atrás das é coisas. isso. E aí eu tô te dando aqui, o que eu sinto nesse livro é isso. Isso é a coisa mais impressionante nele. O que eu tô te dando aqui são ferramentas. Isso é muito maneiro, sabe? Eu sempre falei isso. O estudante, quando está, né, buscando alguma coisa, e quando alguém lê o livro, eu imagino, porque eu não escrevi um livro, mas deve ser uma coisa muito maneira, alguém ler o teu livro e falar sobre o que você colocou ali, né? E aí, na verdade, a pessoa, né, quando ela está lendo o livro, é quase a mesma coisa que tiver numa aula, alguma coisa assim, né? A pessoa está buscando algo diferente e aí ela vai montar a própria caixinha de ferramentas dela, né? Ela vai ter uma caixa com algumas coisas a mais que ela não tinha antes, algumas coisas que ela vai poder usar de maneira diferente. E eu não entendo, às vezes, porque as pessoas complicam muito essa aquisição, complicam tanto a aquisição dessas ferramentas. O grande lance é esse, né? É o que a didática tenta fazer, é o que a pedagogia, às vezes, trabalhando de uma maneira intensa, tenta modificar, né? Não é a ferramenta está ali, ela vai. É possível chegar nela, porque ninguém é de um mundo diferente. Todo mundo é do mesmo Exato. mundo, pode entender as mesmas coisas. Agora, o jeito, isso é quase tão importante quanto a própria ferramenta que está sendo dada, né? Não sei se, obviamente, se é parte desse Não, pensamento. exatamente. Eu acho que a coisa da ferramenta é muito legal, porque às vezes você também pega assim pessoas querendo passar a filosofia como se fosse uma verdade estabelecida que a pessoa tem que entender ou não entender e se sentir bem porque entendeu ou mal porque não entendeu. E não se esgota aí, né? Justamente como que está no fundo de todas as obras filosóficas, dos grandes pensadores e grandes pensadoras, talvez até de qualquer área do conhecimento humano, são questões existenciais que a gente também tem, com as quais a gente também pode se identificar. E o que esses caras produzem, o que esses pensadores e pensadoras produzem na obra deles, são ferramentas para a gente perseguir em busca das nossas próprias questões existenciais, para a gente tentar se virar, para a gente fazer, como você falou, o nosso corre com as nossas próprias questões existenciais. Né? Então, é ferramenta. A noção de ferramenta é muito importante para mim, porque a ferramenta também tem assim uma coisa de avaliar qual é o uso. Né? Você usa, uma coisa que você usa, não precisa acreditar que o negócio funciona exatamente daquela maneira e ficar preso naquilo para a vida inteira. O martelo é uma ferramenta que serve maravilhosamente bem para pregar um prego na parede. Mas se você acreditar que tem que usar o martelo para tudo,
Para Tu não lavar a vai louça, conseguir, ferrou. vai quebrar seus pratos. Se você vai comer uma macarronada com martelo, vai ter dificuldade, usa o garfo. Entendeu? Então, essa cabeça para o conhecimento também é muito importante. Muito importante. Essa coisa assim de entender e ver o conhecimento humano como ferramenta, ferramenta mental para se virar no mundo, para se virar com as nossas questões existenciais. Não um negócio que ou você acredita e pronto, acabou, é aquilo, fechou, ou então não acredito, aí também vou atacar, isso é a pior coisa do mundo, porque contraria minhas crenças e não sei o quê. Ferramenta, tudo é ferramenta, e ferramenta tem essa peculiaridade. Serve para algumas coisas, não serve para outras, e é preciso um trabalho mental de avaliar para que serve, quando serve, como serve. Exatamente. Deixa eu te falar, cara. Você está com um canal também, né, no YouTube, né? Que é o que a gente está, inclusive, transmitindo aqui e indo para o Facebook também. Eu falo assim porque, de repente, tem gente que está chegando agora e ainda não conhece o canal. Então, eu queria saber que você falasse agora outra epopeia. Como é que foi essa ideia que você teve de fazer o canal? O que isso tem a ver com o livro? O que isso tem a ver com a tua vida pessoal? Você falasse um pouco disso, sim. Beleza, então, temos o canal, estamos ao vivo no canal Oficina de Filosofia. Né, o Emanuel briga comigo que eu não mando ninguém se inscrever, então deixa eu falar. Se você está assistindo, está gostando, se inscreva no canal. Mas, então, a coisa da oficina de filosofia, né, acabou sendo um grande projeto para mim, que eu resolvi a partir daquilo que eu te falei, de um momento assim de uma insatisfação pessoal com o que eu estava fazendo, estava me sentindo meio aprisionado assim no modo de proceder acadêmico. Eu digo isso não é contra a academia, é pelo contrário, e sempre insistindo, na área de filosofia, não tenho nada a dizer sobre as outras áreas. Eu acho que a gente tem que irrigar mais a academia com essa pegada existencial. É um trabalho de formiguinha que muitos lá dentro vêm fazendo, que eu tento fazer também, mas eu senti essa necessidade de experimentar espaços e linguagens fora da academia, assim, extra-academia, e a oficina de filosofia acabou vindo para mim num certo momento, eu a partir de toda essa angústia, pensando como é que eu podia fazer isso, como é que eu podia organizar isso, como é que eu podia fazer de uma maneira viável. Em algum momento, toda essa angústia, todos esses nós geraram uma coisa que foi assim, um grande projeto. Foi, eu tenho que fazer um projeto que envolva vídeos, vou lançar um canal no YouTube, vou fazer vídeos de divulgação filosófica na mesma pegada dos assuntos, dos temas, né, da narrativa que eu uso no livro, e vou fazer livros e um canal no YouTube. E de início, né, eu ainda hoje me sinto assim engatinhando nessa área de gravar vídeos e postar num canal, tal. É difícil para a gente, né? A gente é acostumado a uma coisa mais tradicional de estar ali dentro de uma aula, com uma turma, num espaço físico, tal. Então, pode ver que todos os meus vídeos têm alguma coisinha assim, ou de som, ou de luz, ou de não sei o quê. Os primeiros dizem que eu não olhava para a câmera, agora eu tenho que ficar olhando para a câmera. Mas sabe que eu gostei muito, Emanuel, da resposta que eu tive? Eu senti uma coisa tão bacana, assim, de pessoas até próximas virem falar comigo. Cara, eu estou vendo seus vídeos, eu ouvi o seu vídeo sobre tal assunto e me fez pensar tal coisa, me fez refletir sobre isso, sobre aquilo. De verdade, pessoas próximas, pessoas distantes. As duas coisas me chamaram muita atenção. Como a gente atinge as pessoas próximas, fazendo vídeos assim, comunicando para elas com assim, com muita sinceridade. Eu acho que isso é o principal para mim. O que eu faço ali, cara, é sincero, é com sinceridade. Eu não vou fazer uma coisa que não tenha a ver justamente com isso que eu acredito que seja o sentido da minha vida, que é transmitir esse gosto pelas questões filosóficas para as pessoas. E é isso que eu estou fazendo ali. Então, acho que eu fiquei muito impressionado como a gente atinge tanto as pessoas próximas, muitos amigos vindo falar comigo. Um abraço, David, um abraço, Mariana, pessoas que acompanham de verdade o canal. Um abraço, Inês, que sempre comenta. Então, e pessoas distantes também, pessoas que você nunca atingiria ali no espaço físico de uma aula, entende? Porque você está ali restrito, nada contra a aula, maravilhoso da aula, eu gosto muito, você gosta muito. O Emanuel é professor de filosofia do IBMR e de várias outras áreas também do IBMR, mas então é muito legal. Mas o vídeo tem essa peculiaridade: você fala para pessoas que você não atingiria, pessoas que não estariam ali na sua sala e não veriam,
e que vem dos lugares mais variados, em situações as mais variadas do Brasil, e vem falar com você. Cara, eu vi isso, achei muito legal, muito bacana. Então, cara, eu estou gostando muito de fazer esse trabalho. E tem muito mais vídeo aí para vir, viu? Muito vídeo legal aí que vai vir nas próximas levas. E aí, deixa eu te perguntar, o pessoal que ainda não está lendo o livro, né? O que já está lendo, porque ele saiu ontem, né? Ou saiu anteontem? Saiu anteontem. Anteontem, né? Anteontem. Que ele saiu. E aí ele está na Amazon, né? Disponível lá para todo mundo que quiser. Depois eu não sei se vai ficar aqui nos comentários o link para a Amazon, mas no Ah, eu teu boto lá. Facebook acha, né? Você botar também. Eu queria saber como é que é especificamente o link entre o livro e o canal do YouTube. Como é que você está fazendo isso? Beleza. Então, o link maior é o fato de eu partir de certas questões, assim como eu parti no livro, e gravar vídeos sobre certas questões que coloquem nossa existência em jogo, e muitas até respondendo ou correspondendo a certos subcapítulos do livro, né, para que uma coisa possa chamar a outra. A leitura possa te chamar para o canal para ver o vídeo, e o canal possa te levar para o livro para ler o texto, né? Assim, um jogo que eles são muito complementares, é como se fosse um grande projeto em que tudo se complementa, os vídeos, os textos, os livros, né? Tudo vai, é como uma composição. Eu penso esse projeto todo assim como uma composição. Você sabe que eu também sou músico, você também é, e nós dois somos compositores. Sabe uma composição que você vai juntando os acordes, você vai juntando a melodia, e se tiver letra, você vai compondo a letra, né? É letra e música, cara, é composição, é sinfonia, é uma melodia da filosofia. O negócio tá rolando, entendeu? Pô, isso ficou bonito demais. É uma melodia da filosofia. Jesus. Deixa eu te falar, cara. Então, assim, você está com o livro, o canal, você tem os outros livros também que estão na Amazon. Não sei se estão lá na Amazon, os outros livros. O Metafísica da Vontade, Metafísica do Impossível, para quem quiser encarar um texto mais complicado, com questões Ele também está. existenciais gravíssimas, mas numa linguagem mais acadêmica, mais complicada, é uma pesquisa, não é mesmo? E uma investigação junto, né, de questões existenciais com Schopenhauer, o Nietzsche e os psicanalistas. Você também tem os textos sobre a pandemia, né? As crônicas, Isso, os ensaios sobre a pandemia, ensaios tá sobre a lá na pandemia. Amazon, que eu me senti assim instigado a pensar alguma coisa, né, sobre esse movimento, esse momento muito complicado que todos nós estamos atravessando, e eu escrevi um ensaio que está lá na Amazon, né, com o título Ensaios sobre a Pandemia, Fantasias de Onipotência e o Desafio da Singularidade. Os teus títulos São são, impactantes. são impactantes. Eu gosto de títulos. É. Então, cara, deixa eu te falar. Aí dentro ainda desse processo, é, a gente já falou sobre a pesquisa, como é que você fez, mas eu queria saber também o que além disso tudo que você falou, que te trouxe para a filosofia, assim, cara. Acho que isso é uma coisa que as pessoas gostariam de saber. O que te fez escolher, assim, né, tendo sido um cara que escolheu primeiro a história, o que na verdade não está tão distante, a gente sabe disso. História, filosofia, sociologia são primas ali, algumas até irmãs, mas o que te levou de fato a falar assim, não, o que eu quero escrever não é. Eu não quero ser um historiador, um cara que fica o tempo inteiro escrevendo sobre os temas de história, eu quero me voltar para a filosofia. Como é que foi isso? Então, Emanuel, é, essa coisa da trajetória que a gente segue na vida, ela é muito curiosa, né? Porque a gente tem o hábito de contar assim a nossa vida como se ela andasse de uma maneira linear, de grande evento em grande evento, e pior de tudo, como se a gente estivesse no controle, como se tivesse alguém lá controlando cada escolha, que é um eu, e que de grande evento em grande evento foi escolhendo o que ia fazendo. A coisa é muito mais caótica, né, do que isso. Assim, Muito. o próprio escolher a história de início não é tão correto, né? Porque assim, eu na adolescência, eu só queria ser rockstar, né? Eu queria ser rockstar, queria fazer rock and roll, tinha minha banda com Amando, Diego, Marcelo, um beijo, um abraço para eles, mas eu não tinha nenhuma pretensão assim de estudar história, alguma coisa do tipo.
E já na escola eu estava muito desinteressado da coisa do estudo formal, muito desinteressado. Era um negócio que eu realmente não queria mais estar ali na escola, não queria nem terminar a escola. Foi uma pressão assim familiar para que eu terminasse a escola em primeiro lugar. Repeti em matemática por puro desinteresse, matava muita aula, saía e ia para o bar. Então, assim, não, não tinha o menor perfil. E aí, terminando lá o terceiro ano, eu era bem problemático também, né? Dava muito problema com meus pais, então eles tinham aquela pressão, não, você tem que fazer uma faculdade, tem que dar um jeito na sua vida e tal, e eu não querendo nada, eu queria fazer rock and roll. Aí eu fui fazer primeiro, tentei um vestibular primeiro, para comunicação, porque na minha cabeça eu pensei assim, cara, eu não gosto de nada, mas eu gosto de escrever. Já escrevia poesia, gostava muito de ler poesia, gostava de escrever meus textinhos, assim, sem grande embasamento filosófico, nada disso, mas escrevia textos, assim, sobre questões minhas e tal. Eu falei, cara, se eu for fazer comunicação, aí a cabeça do jovem é assim, né? Eu com 16, 17 anos, pensando, vou fazer comunicação, jornalismo, vou ter ali a minha coluna na Folha, vou ficar escrevendo aos domingos os meus textinhos e vai ser lindo. Nem pensei na relação toda, né, de todas as áreas que existem possíveis assim, no jornalismo, mas não passei, eu não passei nesse primeiro vestibular. Aí, quando eu não passei, eu fui fazer curso para concurso, que eu pensei, cara, já que eu não passei, então eu não vou fazer faculdade. Minha parada é fazer curso para concurso, passar num concurso, ganhar qualquer trocado, sair de casa, eu não aguentava mais ficar em casa, assim, por incompatibilidade de ideias com meu pai, minha mãe. Mas hoje estamos muito bem resolvidos, um beijo, pai, mãe e tal, mas assim, havia uma incompatibilidade muito grande de modo de vida, de existência, de pensamento, e eu queria muito sair de casa. Mas também não passei em nenhum concurso que eu tentei. Então, nada disso entra nos currículos, né? Currículo é ilusório, assim, de sucesso em sucesso, de fracasso em fracasso. Mas aí, uma conhecida da família comentou com alguém que existia uma graduação, uma universidade, né, da UERJ, um polo da UERJ, um campus da UERJ em São Gonçalo. Eu moro em Niterói, então é perto. E já morava em Niterói, continuo morando em Niterói, mas é perto de São Gonçalo. E eu me interessei, assim, não me interessei, né? Mas pela pressão, não, tem que tentar de novo, vestibular, não sei o quê. E de repente eu tento história, porque história pelo menos envolve, né, assim, curiosidades do mundo antigo, não sei o quê, e eu vou poder também ler, escrever, eu gostava de ler e escrever, assim, até certo ponto. Agora, cara, quando eu entrei de fato na faculdade, dessa vez eu passei, né, no vestibular para história. Quando eu entrei na faculdade, cara, eu senti uma coisa muito boa, assim, tendo contato com conhecimento histórico, assim, despertou alguma coisa muito boa em mim. Não a primeira disciplina, né, que assim, a gente lia uns textos muito complicados, mas eu lembro a primeira coisa que foi tipo um gatilho mental, assim, para mim, de abertura de mente, que me levou a buscar muito mais. Foi quando eu descobri que a divisão do mundo entre Oriente e Ocidente não estava no próprio mundo. Tinha sido uma criação humana colocando o Oriente para o lado de lá de Roma e o Ocidente para o lado de cá de Roma. Eu falei, caramba, tem uma coisa assim, né, que a gente leva como uma realidade, que a gente fala todo dia, não, porque o Oriente, não, porque o Ocidente. É uma criação humana, cara. Isso é imaginação humana funcionando, criando coisas e a gente tomando aquela imaginação como se fosse realidade. E da mesma maneira, muitas coisas eu fui vendo na faculdade de História. Eu acredito, Emanuel, que a história é a área mais iconoclasta que existe, mais destruidora de ídolos, de crenças, porque assim, você aprende, estudando história, que tudo, até aquilo que você considera mais sagrado, até aquilo que você considera mais bem estabelecido na ordem do mundo, dos fatos, tem uma história. Tem uma história. Mesmo os valores morais têm uma história, mesmo as religiões têm uma história, mesmo os deuses têm uma história. E o que eu descobri ali, mesmo a divisão entre Oriente e Ocidente, tem uma história, e é investigável, a gente consegue acompanhar o processo de formação daquele troço, né, que a gente acredita. Mas então, já nos primeiros períodos, eu tive introduções à filosofia, e aí, junto com todos esses questionamentos que a história foi me trazendo, eu me encantei assim, pela filosofia, e tem aí um encontro muito importante que eu não poderia deixar de falar com a professora Nelma, né? A professora Nelma teve um impacto muito grande assim, em toda uma geração de pessoas que se formou ali na UERJ de São Gonçalo.
ela é uma pessoa que trabalhava a filosofia justamente com essa pegada que eu estava descrevendo aqui, né? Ela tinha uma preocupação muito grande de despertar questões existenciais, de não só passar um conceito ou outro para a gente, mas de despertar questões existenciais nos alunos, sabe? E passar ferramentas para a gente ir atrás de investigar essas questões. E dali, cara, eu me apaixonei pela filosofia. Foi assim, eu achei fantástico, incrível, que se pudesse dedicar a vida a pensar as nossas próprias questões, que é o que os grandes filósofos fizeram. E investigar as nossas próprias questões de uma maneira tal que resulte num tipo de obra que nos torna tão singulares que 2000 anos depois, do outro lado do mundo, no calor de São Gonçalo, tem um cara estudando Platão e ainda estudando Platão e se encantando com aquilo que ele escreveu há 2500 anos atrás. E eu falei que era isso que eu quero para minha vida. Assim, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero viver a filosofia dessa maneira. E comecei a escrever textos filosóficos, comecei a ler cada vez mais sobre filosofia. Eu tinha uma peculiaridade, assim, que eu lia os textos das disciplinas que eu estivesse cursando, mesmo depois que eu acabei as disciplinas de filosofia, que foram só ao terceiro período, quando eu acabei essas disciplinas, eu cursava, então, as disciplinas normais de história, estudava os textos de história, mas todo semestre eu ia na pasta de filosofia, pegava todos os textos que tivessem ali, tirava cópia e estudava também, paralelamente, todos aqueles textos de filosofia. Então, esse encontro assim com a filosofia foi muito marcante. Fizemos lá, sob coordenação da própria professora Nelma, um grupo de estudos para estudar filosofia. Isso me encaminhou para uma formação filosófica. No caso, assim, respondendo mesmo sua pergunta, o que me afastou de talvez permanecer numa lida com a formação histórica é que eu vi que os grupos de pesquisa, para mim, estavam muito restritos, assim, né? Se criou uma cultura na história que é muito de pesquisar assim, uma fazenda tal no século XVII, no interior de Vassouras, de 1615 a 1618. Ah, cara, isso é muito específico para mim, eu não quero. Eu quero pensar de onde veio o mundo, de onde veio a existência. Pode? Na história não pode. Né? A não ser que você encontre alguns caminhos muito especiais, assim, você vai ter que se restringir a um certo momento muito específico da história. E eu não estava afim disso, eu estava afim de pesquisar grandes questões, coisas assim, né, que transcendessem um pouco essa coisa tão específica. E aí que eu fui para a filosofia, segui carreira, né? Fui fazer mestrado em filosofia na PUC, onde eu conheci essa pessoa fantástica, que é o Emanuel. Nossa amizade aí já vai seus bons 10 anos, né, de amizade. 10 anos, 10 caraca, meu. anos, foi em 2010 que a gente se conheceu lá. Jesus, cara. Muito simpósio, Diogo, muito simpósio. É muito simpósio. Deixa eu te falar, cara. E, Se você fosse falar para uma pessoa que gostaria de começar a escrever ou que tem isso já nela, né? Assim, eu escrevo, mas às vezes eu tenho. Igual é com qualquer pessoa que trabalha com arte, a gente sabe disso de maneiras diferentes, mas a gente sabe que sempre é difícil mostrar o que você é, sempre é difícil. O mundo sempre coloca o contrário para a gente, né? A gente nunca pode ser muito o que a gente é realmente, a gente tem que se encaixar em alguns padrões, essa coisa toda. O que você falaria para uma pessoa que quisesse começar a escrever assim, já que você, como autor, que já está indo para o. É o teu quarto livro, não? Se for contar, ou quinto? acho que dá para contar como quarto. É o quarto livro. Então, o que você falaria para uma pessoa? Você já falou aqui como é que é a tua pesquisa em filosofia, mas né, como alguém que gosta de escrever, no que você acha que ela faria para, dentro dessa paixão dela, para desenvolver isso? A escrita. Olha, a escrita, eu acho que o grande desafio, né, de uma pessoa que quer realmente se dedicar à escrita é trabalhar no desenvolvimento assim de uma lida singular com a escrita. Esse é o desafio, né? Assim, em primeiro lugar, antes de qualquer resposta mais bonita, tem que escrever muito. Né? Não adianta você, porque eu vou ser escritor, vou escrever um texto a cada 10 anos de 5 páginas e vou ser um grande escritor. Cara, tem que escrever muito, tem que escrever muito, Todo sabe? dia, Todo dia, se se possível. possível, pode pular um ou outro, mas assim, dedique muitos dias da sua vida a escrever. Agora, tem uma peculiaridade, né? Assim, a coisa da escrita, para mim,
É até difícil, a sua pergunta é muito boa, Manuel, e é muito difícil porque é muito boa, porque assim, para mim é quase que uma compulsão. Eu preciso escrever, sabe? Eu preciso escrever. Quando eu escrevo é quando eu falo a verdade. Às vezes você vai conversar comigo no dia a dia e vai ser muito assim, normal, sabe? Mas quando eu vou escrever, e às vezes eu estou me escondendo atrás de máscara no dia a dia, eu não consigo muitas vezes me livrar de máscara, me livrar de amarra, me livrar de pesos que pesam sobre a gente no teatro social. Por isso que eu chamo de teatro social, porque é um teatrão, né? Tu encontra a pessoa, e aí, tudo bem? Como é que vai? Não sei o quê, teatro. A escrita, para mim, é assim, sair do teatro social. O que que eu quero dizer? O que que eu posso dizer? O que que eu vou dizer? O que que de verdadeiro pode sair aqui agora? Né, eu tenho essa preocupação de, quando eu vou escrever, de falar a verdade no sentido mais existencial possível, né? Não dizer uma verdade sobre um fato que está ocorrendo no mundo, mas assim, dizer aquilo que de verdade está me incomodando, aquilo que de verdade está angustiando minha existência, aquilo que de verdade eu quero passar para as pessoas, transmitir para as pessoas, sem máscara, sem teatro, sem corrente, sem peso, escrever, sabe? De verdade, de verdade. Então, eu me sinto muito bem assim escrevendo, porque justamente é o momento que eu me sinto mais verdadeiro. Eu escrevo, quando eu escrevo, eu falo a verdade. Eu não consigo, não consigo usar assim, ficar me desviando muito de um certo ponto no qual eu quero chegar, de certas coisas que eu quero realmente dizer. Eu acho isso importante. Acho que tem que ter, para você escrever, eu acho que você tem que pensar assim: o que que eu realmente quero dizer? O que que eu realmente quero expressar? E vai perseguir isso. Vai perseguir isso. Em tudo que você escreveu, você persegue isso. Pode nunca chegar lá assim e dizer assim, pronto, agora eu disse tudo que eu queria dizer. Mas o trajeto, a caminhada, o caminho que você vai construir como percurso e que vai deixar rastro como obra é impagável. Não tem preço, entendeu? Não tem preço. É isso, impressionante. Eu fiquei agora um pouco sensibilizado com essa fala aí, porque ela veio de uma maneira muito direta, assim. Deixa eu te falar, cara, quais são os projetos daqui para frente que você tem? Agora, dentro dessa coisa da escrita, do canal. Então, daqui para frente eu vou continuar assim, meio que como compositor dessa grande sinfonia que é a oficina de filosofia. Então, com os vídeos no canal, a cada 2 dias sai um vídeo lá no canal. Hoje só não postei vídeo porque o vídeo que será postado é esse aqui, da nossa conversa, do nosso ao vivo aqui. Então, a cada 2 dias, um vídeo novo. Enquanto eu tiver energia, isso vai acontecer. E mais e-books da oficina de filosofia. Você vê que cada e-book, ele meio que começa e termina nele mesmo, não é como se, né, você precisasse de muitos outros e-books para entender aquele, mas cada um dele também pede algo mais, né, de questões filosóficas que vão vir mais nos próximos e-books da oficina de filosofia. Então, já temos aí preparados, por exemplo, o Quem Sou Eu e o que é a Realidade, que vão vir no próximo e-book. Depois, o terceiro vai trazer questões bastante agudas, assim, muitas delas muito polêmicas, sobre política, é uma área muito importante da filosofia. E depois também um sobre ética, sobre vida. Então, tem muitos planos para continuar fazendo acontecer essa grande sinfonia filosófica que é a oficina de filosofia, tentando assim espalhar o máximo possível a filosofia para cada vez mais pessoas, com todas as linguagens possíveis, com todos os meios de expressão disponíveis. Agora, sempre com o seguinte, né? Isso eu acho que é importante dizer, tem a ver com o que você me disse na questão da escrita, né? Outra vez me fizeram a proposta assim, você podia escrever um livro tal, porque dá dinheiro, porque não sei o quê. Emanuel, a minha resposta foi a que eu dei, que sempre daria, quando me vier com uma proposta assim de escrever uma coisa que não é o que eu quero. Existem coisas que me interessa defender e existem coisas que me interessa atacar. E não importa qual seja o meio de expressão, pode ser na academia, com uma coisa super rebuscada, pode ser num vídeo com uma linguagem quase coloquial,
pode ser num texto bem aberto para o público, como é a oficina de filosofia. Eu não abro mão de defender as coisas que eu quero defender e atacar as coisas que eu quero atacar. Até que em algum momento eu não queira mais defender ou atacar essas coisas, pode mudar. Mas assim, enquanto eu tiver essa. Eu tenho uma linha, meu pensamento tem uma linha. É uma defesa intransigente da singularidade humana e da liberdade mental. Então, sair dessa linha, para assim te dizer, te dar alguns princípios que sejam diferentes disso, que anulem sua singularidade ou que aprisionem você e te tirem sua liberdade mental, jamais, jamais, jamais. Só me interessa atacar coisas que nos aprisionem, que tirem nossa liberdade mental, nossa possibilidade de expressar nossa singularidade e sempre defender intransigentemente a singularidade humana, a possibilidade humana de expressar sua singularidade e de defender a todo custo a sua liberdade mental, acima de tudo. Então, esses são os princípios que sempre vão nortear, não importa a linguagem. Tem o canal, tem oficina de filosofia, tem o trabalho acadêmico, tem a aula dentro de sala de aula, mas esses vão ser, essa é a minha linha, assim, essa é a minha verdade nesse sentido mais profundo que se possa ter. Entendeu? Entendi, pô. Como que você está lidando com essa questão de tratar de temas tão polêmicos e densos, né? É, as pessoas, elas às vezes não querem assim, não é uma questão assim, você tem que querer, você tem que fazer, não é isso que eu estou falando. Mas as pessoas normalmente querem uma vida muito positiva, né? Elas querem que tudo seja de uma certa maneira. Esse termo positivo não sei nem se é o melhor, mas que não haja muitos conflitos entre as coisas. O conflito sempre é uma coisa que te tira de algum lugar. Eu não estou falando aqui de uma coisa meio coach, de saia da caixinha, mude sua Não, vida em sim. 10 passos. Não é isso, não. Mas o conflito, sem destruição, não há construção de nada. A verdade é essa. E aí o que acontece? As pessoas às vezes não estão prontas. E eu não estou falando isso no sentido pejorativo, não, tá? Eu estou falando Não. que cada um, né, como você mesmo defende, uma singularidade, cada um tem a sua singularidade de perspectivas de vida, de tipos de coisas que absorveu durante a vida, de conceitos e preconceitos, isso é normal. Mas, assim, as pessoas não estão prontas para ouvir algumas coisas, para debater alguns temas. Como é que você lida com isso? Assim, na leitura, é um pouco mais difícil de alguém chegar e te mandar uma carta e falar, igual os modernos faziam, né? Caríssimo Diogo, eu achei o seu texto uma porcaria, eu quero te matar na ponte, sei lá. Mas a pessoa, hoje em dia, você está no canal, elas imediatamente respondem ao que você está defendendo de uma maneira intransigente ali no seu vídeo. Como é que você lida com isso, cara? Cara, isso é muito interessante, assim, porque é uma experiência pela qual eu não tinha passado, né? Assim, você sabe, como eu, a gente dentro da sala de aula pode até rolar algum enfrentamento, mas tem alguns limites que a gente pode fazer. A pessoa não vai vir te xingar. Salvo aquele exemplo que você vai lembrar até hoje, uma pessoa que fez uma coisa absurda e que sofreu várias punições por causa disso, né? Não, não é comum, né, que o cara vá vir assim, te enfrentar no que você está falando. Ele pode dormir, ele pode desdenhar, ele pode responder atravessado. Mas achei muito curioso isso, cara, que na internet você posta coisas, posta vídeos, né? Eu coloco meus vídeos também no Facebook, assim como no canal Oficina de Filosofia no YouTube, a cada 2 dias e tal. E as pessoas, muitas pessoas vêm mesmo assim, com uma raiva, como se ela te conhecesse há muito tempo. Eu não sei se o fato de ela ficar assistindo o seu vídeo faz com que ela se sinta mais próxima de você. Ela vem te atacar, assim, te xinga de um monte de nome, e, sabe, te chama de, sério, xingamento mesmo, uma porrada de xingamento. Isso é uma experiência nova, mas para a qual, com sinceridade, assim, eu estava preparado. Eu estava preparado para essa experiência. Quando eu lancei o canal, eu já sabia como é que era o mundo das redes sociais. Imaginei que podia vir essa galera nervosa, até porque, como eu disse, eu tenho um compromisso com certos valores que são esses que eu falei, assim, a singularidade existencial de cada um e a liberdade mental. E você, para defender a liberdade mental, é preciso muitas vezes que você coloque em questão, para dizer o mínimo, senão muitas vezes mesmo ataque algumas,
alguns fundamentos, algumas crenças, alguns valores que são aprisionantes da mente que roubam a singularidade humana e que te dizem que você tem que existir de uma certa maneira, que você tem que pensar de uma certa maneira, que você tem que se comportar de uma certa maneira, que só pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, é preciso que se enfrente essas grandes prisões existenciais que nos roubam a nossa singularidade e a nossa liberdade mental. Isso eu vou continuar fazendo, independentemente das respostas que agora eu já aprendi que vem mesmo, né? A galera vem, são coisas que a gente nem imaginava que existia. Tem gente que eu não sei se é robô, se é zumbi, o que é, aí vem e fala uma frase feita, enfim. Diogo, olha só, tem aqui algumas coisas que estão lá nos comentários que as pessoas amando a UF, melhor faculdade, está aqui escrito. FFP. FFP, desculpa, eu li UF aqui, foi mal, FFP. A Rita é interessada no trabalho com adolescentes com o livro, né? Então, essa ponte é importante, né, de já ter sido dito aqui, né, que ele é um texto que funciona. Isso eu posso falar assim, já não é uma coisa, eu posso falar na prática que ele funciona mesmo. Os alunos adoram assim, eles leram e se sentiram aconchegados ali, se sentiram pertencentes ao texto. Existem textos que são feitos para afastar, e isso é verdade mesmo, texto que é feito para ninguém entender, para não ter um questionamento, para ninguém realmente saber o quanto você sabe sobre aquele assunto. É o famoso, como é que é, cara? Tem um nome para esses caras. Fica naquele lance do ludibriando, as águas, ninguém vai muito em águas profundas, aí fica todo mundo na água superficial, ali, ninguém se afunda muito. Então, assim, existem textos que são feitos para as pessoas realmente não entenderem. Isso acontece muito na academia, porque você não questiona o que você não entendeu, você vai só ficar falando aquilo de sempre, muito interessante, belo trabalho, valeu, está aqui o seu título. Isso acontece muito. Então, o que acontece? Falando do livro e perguntando se... Aí eu acho que é para a gente, porque está aqui, vocês assistiram. Se a gente assistiu Merli, aquela série. Eu não vi, então eu não vou falar. Tu não viu. Não. Só para, antes do Merli, para retomar a coisa do trabalho do livro com os jovens, é um livro que foi muito pensado, assim, como muitas das últimas coisas que eu venho escrevendo também, para pessoas jovens, para a juventude, para os alunos do colégio, para os alunos da faculdade. Que outro vício que a gente adquire na academia é de escrever pensando assim em pares. Você escreve um texto acadêmico imaginando que um outro doutor em filosofia ou que um professor de filosofia já muito bem formado vai ler aquele seu texto. E uma cabeça que eu passei a desenvolver, isso eu devo a um grande amigo meu que está lá como poeta, grande poeta, assim, na epígrafe do livro, Felipe Pamplona, está lá com o pseudônimo, Carlos Augusto Nascimento, Faetonte, mas ele me trouxe para essa mentalidade assim, de que temos que pensar nas novas gerações, temos que pensar nas futuras gerações, não absolutamente, claro que não, para fazer aquilo que dizem que a gente faz, que é doutrinar as novas gerações. Não estou doutrinando ninguém, mas eu acho que é preciso investir, se a gente trabalha com seriedade, com filosofia, ciências humanas, na desdoutrinação das novas gerações. Justamente porque, como aquilo que eu estava falando no início, o que passam para as novas gerações, e um dia passaram para a gente, é aquilo que está pronto no mundo, né? Aquilo que já está bem estabelecido. E o papel da filosofia é levar as pessoas para esse lugar que é de questionar o estabelecido e aprender a pensar por si mesmo. Então, não é doutrinação, é que as pessoas pensem por si mesmas, né? A gente precisa fazer esse movimento, levar esse movimento para a juventude. Isso é urgente, isso é muito importante. E o livro até traz, você viu, no final de cada capítulo, questões para exercitar, que é uma coisa que tem um apelo, assim, que as pessoas podem, né, se identificar com aquilo e fazer esse exercício de pensar por si mesmas aquelas questões que deram o tom do capítulo que acaba. Quanto ao Merli, né, o Merli, poxa, a Camila, minha esposa, sabe, né? Eu até hoje eu sofro com o final da série, não vou dar spoiler, mas porque eu gostei muito assim da série, gostei muito, gostei muito. Porque justamente o que eu achei de mais interessante no Merli é assim que eles conseguem fazer a articulação entre um conceito filosófico, a obra de um filósofo, ou uma ideia de um filósofo, e a vida de um personagem.
Muita gente acha que às vezes fica meio artificial, não importa, mas ele te mostra a filosofia nessa dimensão em que ela diz respeito a uma questão real da sua vida. Então, cada episódio do Merli é uma grande questão filosófica, um grande tema filosófico, uma grande obra filosófica, um grande conceito filosófico, articulado ali, encarnado na vivência da vida daquele personagem específico, seja qual for no dia, que vai lidar com questões existenciais para as quais aquela questão filosófica é importante. Então, esse é o grande mérito do Merli, assim como é o grande mérito do livro que também me levou, o livro que me levou para a filosofia, que foi o Mundo de Sofia, que eu sei que esse sim você gosta muito. Você vê Muito. esse movimento lá, tem questões filosóficas bem apresentadas de maneira simples, mas direitinho, assim, certa, não errada, e que tem sempre a ver, como um romance filosófico, tem sempre a ver com a vida real de uma pessoa, que no caso ali é a personagem Sofia, né? Então, o Merli tem um mérito enorme. Assim, eu gosto muito do Merli por fazer essa articulação bem feita entre filosofia e vida, filosofia, existência e questões reais de pessoas reais. Assistirei. Vale Deixa a eu te pena. falar. Roseli diz que a história está destruindo os nossos preconceitos, né? Isso que você falou ali. Fato. O Pedro lembra do grupo de estudos 1000 anos atrás, lendo Genealogia da Moral, que é um livraço, Exatamente. né? Genealogia da Moral é Exato. espetacular. Diego, que eu não sei se é o Diego que é meu colega, ele falou, não, Diego Costa, né? Ele não. Ele pergunta qual livro a gente está discutindo, porque ele caiu de paraquedas na live. Ah, Então, então, primeiro vou responder o Diego, né? Diego, tem mais uma aqui também. É o Oficina de Filosofia, livro de Diogo Bogé, um autor aí que está trabalhando muito para levar a filosofia para mais pessoas, que no Esse caso cara sou que eu. está do meu lado aqui. Ó. Então, Ô, se você carinhoso. quiser uma excelente introdução à filosofia, com questões reais, existenciais e ainda por cima muitas curiosidades sobre a vida dos filósofos e dos pensadores, Oficina de Filosofia. Tá lá no Amazon, se você botar Oficina de Filosofia, é o primeiro resultado. E mandar, tendo respondido isso, um grande abraço para o Pedro. Pedro realmente ele tá assim, sempre acompanhando os vídeos, é um amigaço meu, né? Claro, em primeiro lugar isso, um grande amigo meu, está sempre acompanhando os vídeos, dando muita força, discutindo com muita propriedade, né, os temas que eu coloco ali nos vídeos. E realmente ele estava presente nesse fatídico grupo de estudos, né, com a professora Nelma. Você vê que não é uma coisa só minha quando eu falo da Nelma. Outro dia eu estava conversando com outro grande amigo, Gustavo. Falar nisso, um grande abraço para o francês, que é o Gustavo, e um grande beijo para a Débora, que é a esposa dele, muito minha amiga também. Todas essas pessoas que eu falo me ensinaram muito, sabe? Você, inclusive, mano, eu não vou ficar aqui falando de você porque você está aí presente. Mas, assim, todas essas pessoas que são meus amigos me ensinaram muito e estão muito presentes também nesse livro, Oficina de Filosofia. Mas eu estava conversando com o Gustavo, francês, e ele dizia: caramba, a Nel me ensinou muita coisa para gente, né? A gente ia discutindo um tema, passando de um tema para o outro e vinha vindo ela à mente. Ela introduziu esses temas para a gente, né? Que Então isso é muito bacana. bacana. E um beijo para a Roseli. Sem a Roseli, sem o João, que está cuidando de toda a parte técnica, essa live seria impossível, não estaria acontecendo. Um abraço aí para eles. O Rafael está perguntando aqui da possibilidade do livro impresso. Isso é importante. Rafael, será que é o Frazão? Não sei. Só mandaram Rafael. Então Rafael, deve ser ele. não sei, vamos ver. A possibilidade do livro impresso é algo que eu estou estudando, mas como eu acho que, assim como a composição musical tem seus movimentos, né, assim, você não pode pular certos movimentos e ir para o movimento final, eu penso muito esse projeto Oficina de Filosofia como a composição musical que tem seus movimentos, e fazem parte desses movimentos, em primeiro lugar, os próximos e-books, né? Eu fiz o primeiro agora, estou lançando essa semana, a primeira oficina de filosofia, como filósofos, alquimistas e cientistas transformaram nossa maneira de ver o mundo. Vai sair em algum momento, no futuro próximo, o 2, que é o próximo movimento dessa composição filosófica. Diogo, você acha que tem possibilidade disso virar também uma série de encontros? De repente, o teu livro ou você montar uma série de palestras, alguma coisa assim? Você está Olha, aberto a Manuel, isso?
Com certeza. Inclusive, eu queria aqui te convidar em primeira mão para a gente montar juntos aí um curso de introdução à filosofia, ou uma série de palestras, ou um curso mesmo de introdução à filosofia, que tenha essa base de apresentação da filosofia de uma maneira leve, divertida, que as pessoas possam compreender, mas com esse fundo de questões existenciais que são tão importantes e tão fundamentais, não só para a filosofia, como para a vida de todas as pessoas. E você é o cara que certamente é o cara para fazer isso junto comigo. Acho que a gente vai levar isso para frente, fazer um curso de filosofia com base nessas questões e tantas outras que você vai trazer para a gente montar esse curso de introdução à filosofia. Não, isso vai ser inacreditável. A gente vai montar isso aí daqui a um tempinho. Fiquem, esperem isso, porque já é um sonho nosso, uma coisa que a gente quer fazer há muito tempo. E o que eu acho interessante é quando a gente consegue fazer uma coisa que realmente, né, tem uma certa. Eu gosto dessa palavra, não sei se é a melhor para o momento, mas uma certa densidade, porque eu tô meio de saco cheio das coisas na superfície, sabe? É o que você disse. As pessoas quase nunca atacam o que elas têm que atacar e quase nunca defendem o que elas têm que defender. A verdade é essa. Isso é um reflexo do que a superficialidade das relações está se tornando. É por isso que tem um livro desse, em que tem uma pessoa que vem aqui numa live e fala, cara, o que está naquele livro aqui, o que está naquele livro ali, desculpa, é o que um cara que estuda filosofia, que tem várias questões dele, falou assim, olha só, isso é o que eu mais de autêntico tenho a atacar e o que eu mais autêntico tenho a defender. Isso já é uma coisa incrível de se ter à mão, de se ter do lado, né? De você, né, ter contato com isso. Então, assim, acho que o que falta às vezes são essas pessoas se desprenderem um pouco da tentativa de tudo ser superficial, entende? Você pode ter as coisas, até as menores, de uma maneira mais aconchegante, como a gente está falando, eu gosto muito Sim. dessa palavra, gosto muito dela. Deixa eu te falar, então a gente vai ver isso cara, se isso acontecer, vai ser incrível. Deixa eu te falar, cara, mandaram aqui, Camila, mandaram aqui, que o Rafael Silva, não é o Frazão, Opa, ok. e o Giovanni de Itabira está assistindo e está adorando. Legal, obrigado, Virgínia, Giovanni. Valeu. Virgínia e Pedro amaram o vídeo do relógio. Pô, valeu, Virgínia. Um beijo, muita moral pro canal, sempre assistindo, sempre É, comentando. Valeu mesmo. maneiro. O Amando disse que achava interessante se você criasse uma obra ficcional fazendo reflexões existencialistas. Caramba, baita E o, desafio, Amanda. e o Galvão nunca te viu tão animado. Galvão, Galvão, mas primeiro, assim, um grande abraço para o Amando. O Amando é meu amigo. Se a gente, Emanuel, é a 10, o Amando já vai para 20, assim, né? 20 anos de amizade. Cara que A teve banda é comigo sensacional. na minha primeira banda, um cara que também está me dando muita moral, sempre assistindo os vídeos, comprando meus últimos livros, comentando meus últimos livros. Ele até teve um uso fantástico assim para aquele Metafísica da Vontade, Metafísica do Impossível, um dos mais interessantes que eu vi. Então, um Qual grande foi abraço o. para ele. Não, essa é Não, uma não, não, história não, nossa. peraí. Pô, E, e assim, qual foi a outra? Tinha uma outra. O, o, o Rafael Silva foi seu aluno na FFP, Ah, Rafael. Rafael, claro, grande abraço, Rafael. E o Galvão disse que nunca te viu tão Galvão, animado. querido Galvão, um grande abraço para o Galvão. Se o Amando está indo para 20, talvez o Galvão esteja indo para 25. Acho que é o meu Caraca. amigo mais antigo. Galvão é uma pessoa sensacional que também sempre me ensina muito, assim, a cada encontro e a cada. Eu sou um cara que eu acompanho muito a militância inteligente do Galvão dia a dia em tudo que ele faz, assim, nas redes sociais, no trabalho dele. Então, é um professor de geografia, um cara inteligentíssimo. Então, um grande abraço para o Galvão. E ele nunca me viu tão animado, porque em geral eu não sou mesmo tão animado, né? Porque o que me anima, cara, é isso que eu estou te falando. Tem o teatro social, que é o de oi, tudo bem, como vai? E aí, como vai a vida? Eu tenho muita dificuldade assim de ser verdadeiro nas minhas relações normais do teatro social. Eu entro muito no teatro social mesmo, fujo dos conflitos, como você falou, faço muitas concessões, muita diplomacia.
Agora, tem aquele momento que é assim, vamos falar de filosofia, vamos escrever filosofia, vamos, né, aqui fazer um vídeo de filosofia, vamos dar uma aula de filosofia. Aí é assim, aqui eu vou falar a verdade, entendeu? A verdade nesse sentido é existencial, não é que eu vou te passar uma verdade que você tem que acreditar e seguir aquilo para a sua vida, não. É assim, aqui eu vou defender a singularidade humana e a liberdade mental. Isso me anima porque me anima, é o que mexe comigo, é o que mexe com a minha existência. Né? Não tem uma grande explicação para isso, mas quando tem uma coisa assim que mexe com a sua existência, cara, persiga essa coisa, vai atrás dessa coisa. Eu queria muito, muito fazer aqui uma errata aqui, Diogo. É que não é a Giovana, é o Giovanni de Itaboraí, que Ah, disse que quando você escreve não é compulsão, você é frenético. frenético. E o Amando mandou um te amo para você. Giovanni também foi meu aluno. Giovanni, um grande abraço para você. Agora, você falou Itabira, eu não sabia quem era, mas o Eu Giovanni não sei de nem o que é Itaboraí eu Itamira, sei. Itamira, eu não sei, E, Altamira, sei lá. e outro Desculpa, dia tá, falou, Giovanni? né, frenético, a produção é frenética, é porque é isso que me move, é isso que me comove, né? Essa pulsão existencial da filosofia de refletir, despertar reflexão nas pessoas, de colocar questões para mim, despertar questões nas pessoas, de trabalhar incansavelmente na desconstrução de tudo aquilo que eu vejo que são prisões mentais, tudo aquilo que são prisões que nos roubam a nossa singularidade existencial e a nossa liberdade mental. Isso, eu tenho uma energia incansável para isso, sabe? É isso. Então, Diogo, eu não tenho aqui mais nenhum, né, comentário de ninguém da live aqui. Eu estava até vendo aqui se já tem mais algum. Mas aí eu não sei se a gente se encaminha para o final. Claro, A gente está com 1h20 de live, é tá bem, ótimo, né? bem Tá bacana, ótimo, tá ótimo. achei muito maneiro. Então, eu queria falar o seguinte: te agradecer primeiro por essa honra de ter vindo aqui bater esse papo contigo. É a primeira vez que eu faço, então eu estava um pouco nervoso, já para deixar isso bem esclarecido, mas acho que foi tudo bem dentro da medida do possível, né? A gente tem que se cobrar menos também, que senão a gente. Claro, claro. Outra coisa é te parabenizar mais uma vez pelo livro. É um livraço, é um livro muito bom, muito bem escrito, muito, muito carinhoso com as pessoas. É um livro que se coloca de uma maneira gentil em relação às pessoas. Acho que qualquer um, né, vai poder abrir o livro e ler de uma maneira mais densa, de uma maneira mais imediata. E acho que ele é acessível para todas as pessoas. E assim, se a filosofia não for assim, não chegar nesse ponto, no século XXI, cara, a gente está perdido, a gente não entendeu nada. Se a gente ainda vai trabalhar com sistema, vai trabalhar com essa coisa de linguagem difícil, ficar usando um monte de termo para poder. Não que você não use vários termos maneiros, não é isso que eu estou falando, não. Mas essa coisa de escrever para especialista que você disse que é tão chato, sabe? Isso é chato. E aí não alcança as pessoas ideias que são fantásticas. E ideias interpretadas por uma pessoa fantástica também, que está ali se dedicando ao estudo de tudo, sabe? Trazendo essas ferramentas. Então, te parabenizar por isso. Falar com o pessoal, né, que você está com o canal, o livro está na Amazon e que é para todo mundo. Eu vou falar, gente, se inscrevam no canal, ativa o sininho e compartilhe o vídeo desse garoto, porque aí a palavra vai chegar. E vocês já ouviram, ele defende o que ele tem que defender, ele ataca o que ele tem que atacar. Então vamos fazer com que essa ideia chegue também, porque é uma coisa que eu ouvi um dia, cara, eu achei isso fantástico, assim. Se você não sabe quem você não sabe de que lado lutar. Sabe qual é? Você não sabe aonde você se posiciona. O que você tem que defender, o que você tem que atacar. Então, assim, é imprescindível ter textos iguais a esse, um canal igual a esse que você está fazendo. É isso que eu queria falar. Muito obrigado por ter me chamado para vir aqui. E chega. Emanuel, eu queria te agradecer demais, assim, muito obrigado pela sua generosidade de tirar esse tempo para conversar comigo em frente às câmeras. Porque conversar comigo sem as câmeras é mole, né? Isso a gente faz todo dia, mas assim, Pô, em frente às câmeras é outra história. Muito obrigado mesmo, foi ótimo. Queria agradecer imensamente ao João. Se não fosse o João ter tirado esse tempo dele assim para
organizar toda a estrutura para a gente conseguir botar essa live simultaneamente no Facebook e no YouTube, não teria acontecido. Então, muito obrigado, João, muito obrigado, Roseli, muito obrigado a todos os amigos que estão acompanhando o canal Oficina de Filosofia, como disse o Emanuel, se inscreva. E, por favor, quem puder, quem se interessar, vai lá, Oficina de Filosofia, o livro está na Amazon, está muito barato, está muito acessível, é uma linguagem que todo mundo pode entender, garanto, e serve muito assim para professores trabalharem com alunos, para alunos aprenderem mais sobre filosofia, para qualquer pessoa que existe e tem questões existenciais, se interesse pela filosofia, vai gostar desse livro. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a Camila por todo o apoio, muito obrigado a todos os amigos por todo o apoio, e ficamos por aqui. Um grande abraço para todos. E esse vídeo vai para o canal. Vai para o canal. Valeu, gente. Muito obrigado. Emanuel, calma que eu